menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. A aula desse cara tava chata, então ele desenhou uma cena inteira de um filme no caderno. Ele não só fez cada movimento, mas também fez as legendas do que cada personagem fala. Na parte de baixo tem o número da quantidade de desenhos. E eu só consigo pensar quanto tempo demorou pra fazer tudo isso. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar, o tigrão do Ursinho Pooh, o Groot, genial, um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas, a vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele, só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele, só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele, só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Porque o 1% da bateria parece que nunca acaba. Deixar o celular descarregar até 0% pode estragar a bateria. Por isso, as empresas de celular fazem de tudo pra você não deixar isso acontecer. Então, o seu celular mostra que tá em 1% bem antes de realmente tá, pra te dar mais tempo de carregar antes do celular morrer. Eu vou levar um inscrito pra CCXP comigo, mas tem um problema. Eu preciso ir de um jeito épico e decidi virar uma super heroína. Só que eu não faço ideia de qual seria o meu poder. Eu gerei uma imagem de como essa heroína seria, mas eu preciso que você me ajude a decidir qual seria o meu super poder. Pensa em qual ele seria. Agora, tira um print dessa imagem que eu tô mostrando. Abre o gemini.google.com e manda essa imagem pra ele. E escreve: o superpoder dessa personagem é tal, tal, tal. Gere uma imagem de uma comic em que ela usa esse poder e posta o resultado que ele gerar no YouTube Shorts, com as hashtags Google Gemini e Gilmafra CCXP25. E quem tiver a ideia mais criativa vai ganhar 2 ingressos pra ir comigo na Comic Con Experience. Aí eu vou comentar em todos esses vídeos, hein? É assim que uma máquina de vendas funciona. Quando você coloca a moeda, um laser vai medir o tamanho e tipo de metal, pra entender exatamente quanto você colocou. Aí, quando você digita o número do que quer comprar, um computador dentro da máquina empurra a comida pra frente até ela cair. E se nada cair, um sensor percebe e devolve a sua moeda. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo
começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Essa cama salva sua vida num terremoto. Assim que ela percebe o chão tremendo, ela ativa e se abre, te jogando numa caixa de metal que te protege, mas que não é completamente fechada. Tem buracos pra você respirar, além de dentro ter comidas, bebidas e várias coisas pra você sobreviver por dias. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. Quanto tempo dura um dia de escola nesses países? No Japão, eles entram às 8 e saem só às 3. E antes de ir embora, eles precisam limpar a escola. A Finlândia tem um dos menores dias de aula, que dura só 4 horas. E eles quase não têm lição de casa nem provas. Na China, as aulas começam 7 da manhã e terminam 10 da noite. Gente, por quê? Já na Coreia do Sul, um dia normal de aula dura 8 horas e meia, mas muita gente fica depois pra continuar estudando. Já no Brasil, depende da escola. É por isso que você nunca deve colar numa prova. Esse cara tinha a caneta perfeita pra colar, porque quando você passa lá no texto, traduz na hora. Parecia que tava tudo bem, que ele ia tirar 10, mas... Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920 as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa, até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado, ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920 as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada para torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa, até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado para substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado, ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Esse é o nome mais curto do mundo. Ele chama J, literalmente, a letra J. E não tem sobrenome. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Quem que dá esse nome pro seu filho? No Brasil, 188 pessoas se chamam Joelho, enquanto 1.148 se chamam Senhorinha. Drogas. 26 pessoas se chamam Drogas. Carne também é um nome popular, registrado 30 vezes. Oceano foi registrado 157 vezes e é o nome mais normal dessa lista. Fora o nome normal, que foi usado 52 vezes. Samba virou o nome de 21 bebês. E argentino, de 874. Esse menino nunca desistiu
desistiu porque queria desbloquear esse celular e simplesmente anotou todas as possibilidades possíveis de senha até algum dia achar o certo. Tudo isso pra conseguir jogar Roblox. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O The Rock é nessa loja todo dia pra roubar chocolates. Ele fez isso a infância inteira e nunca foi pego. Mas quando cresceu e ficou famoso, resolveu voltar na loja e comprar todos os chocolates que eles tinham no estoque. E deixou lá pra qualquer pessoa comer de graça. O Jaden Smith, filho do Will Smith, criou um restaurante que não tem preço. Quem tem dinheiro paga quanto pode pelo prato, pra que quem não tem possa comer 100% de graça. E o Tom Holland, mesmo com a agenda super cheia, tem o costume de visitar crianças internadas no hospital com a sua roupa oficial do Homem-Aranha. Se você achar um mar de leite, não beba. Isso na verdade é água, que tá tão cheia de minerais que fica opaca e branca. E que apesar de parecer leite, faz muito mal se você beber. Mas então, como essas pessoas fazem esses vídeos bebendo? Do lado do lago tem uma torneira com leite real pra você poder fazer essas gracinhas. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! E se você pintar um quarto inteiro com a tinta mais preta do mundo? Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto.